Jonas tem sido um livro constantemente pregado e nós temos bons materiais. Queria, só nessa primeiro sermão que eu vou fazer, indicar alguns livros para vocês. Nós temos um de Stuart Olyott. Ele pregou esse livrinho aqui sobre Jonas, um missionário bem-sucedido que fracassou. Ele pregou isso numa conferência Fiel, se eu não me engano. E é da editora Fiel, você pode adquirir ou pelo menos encomendar ali fora na nossa livraria. Também temos exposições de Augusto Nicodemos, A Compaixão de Deus, pela editora Vida Nova. Um lançamento da Vida Nova também, Tim Keller escreveu acerca do profeta pródigo, Jonas e o Mistério da Misericórdia de Deus, belíssimo livro. E também Tullian Tchividjian, talvez seja assim que fale o último nome dele, pela Cultura Cristã, Surpreendido pela Graça, que é mais um livro mais devocional, né, não tão exposição do livro, que trata mais acerca da graça de Deus no livro de Jonas. Então nós temos bons materiais que vocês podem, durante esse mês de janeiro, pesquisarem e se aprofundarem no livro de Jonas. Vou pedir para vocês abrirem então comigo em Jonas capítulo 1. E o nome da nossa série é O Evangelho de Jonas. O Evangelho de Jonas. Jonas, capítulo 1, nessa manhã. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e lançou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio, para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. Ali havia se deitado e dormia profundamente. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: O que está acontecendo com você? Agarrado no sono. Levante-se, invoque o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Os marinheiros diziam uns aos outros: Vamos lançar sortes para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Agora nos diga, quem é o culpado por este mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual a sua terra? E de que povo você é? Jonas respondeu: Eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: O que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado. Então lhe perguntaram: O que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isto porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas respondeu: Peguem-me e me lancem no mar. Então o mar ficará calmo. Porque eu sei que, por minha causa, esta grande tempestade caiu sobre vocês. Em vez disso, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos-te que não nos deixes perecer por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou.
Então esses homens temeram muito o Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Em seu livro Por que Sou Cristão, John Stott argumenta logo no primeiro capítulo acerca da sua conversão. Segundo Stott, ele poderia lembrar da data de 1938, quando aquele pastor estava pregando para ele acerca de Apocalipse 3:20, dizendo que eis estou à porta e bato. E John Stott se lembra então de quando ele ouviu essas palavras pela primeira vez aos seus 17 anos, e então ele se converteu. Mas Stott vai dizer nesse livro, Por que Sou Cristão, de que a razão última da sua conversão e a razão última da nossa conversão não é essa. A razão última da nossa conversão é porque literalmente nós somos caçados por Deus. Ele vai falar que Deus é um tipo de cão de caça, que nos persegue e nos caça. Essa expressão que Stott usa de cão de caça não é de origem própria. É de um poeta inglês chamado Francis Thompson, quando ele escreve um poema que foi traduzido para o português como Cão de Caça do Céu. E o que Thompson vai querer mostrar é exatamente isso, dessa fuga que esse homem mesmo experimentou durante muitos anos de sua vida. Ele diz dele fugir noites e dias adentro, dele fugir pelos arcos dos anos, dele eu fugir pelos labirintos e na minha mente. Mas vinham passos atrás de mim e uma voz audível que me caçava, que me perseguia, diz Thompson. E ele teve que se entregar à caçada. E Stott vai dizer que não é simplesmente por Thompson que nós podemos afirmar que Deus nos caça, mas inclusive por passagens bíblicas. Por exemplo, Salmo 23, verso 6. Certamente bondade e misericórdia me seguirão. E essa palavrinha no hebraico, seguirão, significa realmente uma caçada. Significa uma perseguição, uma busca agressiva que Deus faz. É como se Deus estivesse nos caçando diariamente. Lembra de Jesus dizendo em Lucas capítulo 15, de que um homem abandona 99 ovelhas e vai buscar uma ovelha perdida, vai caçar aquela ovelha perdida. O apóstolo João vai dizer que nós amamos porque ele nos caçou primeiro. Ele nos amou primeiro. A verdadeira salvação depende de uma caçada divina. Nós sabemos que não é só a salvação em que Deus age ativamente nas nossas vidas por sua determinação e direcionamento, mas todas as coisas que acontecem nas nossas vidas estão direcionadas da parte do Senhor. Um homem que prova isso na história é Ambrósio de Milão. Lembra que em 373 depois de Cristo, a cadeira do bispado em Milão estava vaga. Ambrósio era um tipo de governador ali em Milão. E agora você tem arianos e nicenos brigando pela cadeira ali do bispo, de quem que vai eleger o seu bispo com a posição teológica da época. Ambrósio, o governador, vai tentar apaziguar e com a sua boa retórica e argumentação, ele consegue acalmar os ânimos na cidade. E quando o povo estava quieto, um menino no meio da multidão começa a gritar: Ambrósio, bispo, Ambrósio, bispo, Ambrósio, bispo. E Ambrósio não pode pensar que Deus está chamando ele para ser bispo. Vai custar a vida dele pública, o cargo público. Então ele foge, ele vai para o pretório romano e começa a tratar mal aqueles condenados que estavam ali sobre a sua tutela. E o povo continua gritando do lado de fora: Ambrósio, bispo, Ambrósio, bispo. Ele tenta manchar ainda mais a sua reputação. Ele vai para casa, contrata algumas mulheres de má fama da cidade, traz para dentro da sua casa para tentar mostrar ao povo que ele não deveria ser bispo. E o povo continua gritando do lado de fora: Ambrósio, bispo, Ambrósio, bispo. Ele tenta se esconder, o povo persegue, até que em dezembro de 373, Ambrósio se torna o famoso bispo que não só batizou, mas pastoreou Agostinho de Hipona. As histórias de Stott e de Ambrósio ilustram bem o que Deus quer nos ensinar no livro de Jonas. O que Deus está fazendo no livro de Jonas é literalmente uma caçada. Ele vai caçar um profeta desobediente. Ele vai caçar marinheiros em alto mar idólatras. E ele vai caçar uma nação
pagã conhecida como a nação de Nínive. Deus está totalmente em controle no livro de Jonas. Quais são as razões que a gente deveria dar para estudarmos o livro de Jonas? A primeira é que o livro de Jonas nos apresenta um retrato vívido acerca da soberania divina. Conforme nós formos estudando o livro de Jonas, não pense que Deus só agia assim no passado, que Deus só agia assim na vida de Jonas. Esse é o Deus do Antigo Testamento, que controla todas as coisas. Conforme nós estudarmos o livro de Jonas, pense na sua própria vida, de como Deus ainda age hoje em dia com você. E eu sei que nós fomos aqui muito mal instruídos, provavelmente por crescermos na igreja, na escola dominical, e talvez a primeira imagem que passa na sua cabeça quando você lembra do livro de Jonas é uma baleia. Afinal de contas, o personagem principal do livro de Jonas deve ser uma baleia, não é? Que aparece somente em 3 versos. E a palavra Yahvé aparece 26 vezes no livro de Jonas. O personagem principal do livro de Jonas não é Jonas. O personagem principal do livro de Jonas não são os ninivitas. O personagem principal do livro de Jonas não são os marinheiros, muito menos um grande peixe. O principal personagem do livro de Jonas é Yahvé. E se você quer conhecer Yahvé e saber a maneira que Yahvé atua até hoje na minha e na sua vida, o livro de Jonas é um bom caminho para isso. Segunda razão pela qual nós deveríamos estudar o livro de Jonas é que você não vai só aprender acerca de Deus, mas vai aprender acerca da sua própria fraqueza. Ora você vai se ver em Jonas, ora você vai se ver naqueles marinheiros em alto mar, ora você vai perceber que você é como aqueles que viviam em Nínive. Mas a terceira e a principal razão para nós estudarmos o livro de Jonas é porque o livro de Jonas nos apresenta claramente o nosso Salvador Jesus Cristo. Jesus é esse perfume suave nesse pequeno frasco precioso de 4 capítulos que nós temos. Jesus está contido em todos esses capítulos do livro de Jonas. É curiosíssimo o fato de Jesus não ter se comparado com nenhum outro profeta do Antigo Testamento a não ser o profeta Jonas. Você lembra o que ele disse em Mateus capítulo 12? Versos 39 a 41, olha o que ele diz. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Veja. E aqui está quem é maior do que Jonas. Jesus nos convida, portanto, a lermos o livro de Jonas pensando no grande profeta. Jesus nos convida a lermos o livro de Jonas pensando naquele que é maior do que Jonas. Por isso que o nome da nossa série é O Evangelho de Jonas. E o que nós podemos aprender nessa manhã, então, com esse livro muito rico? E nós só temos 4 domingos para explorá-lo. Nos primeiros 3 versos aí, nós temos um chamado improvável da parte de Deus. Deus vai chamar um profeta improvável para uma missão improvável. Se você olhar nos primeiros 2 versos na sua Bíblia, vai dizer que a palavra do Senhor veio a Jonas. Jonas era filho de Amitai. E a palavra aí vem no verso 2 dizendo, levante-se, essa é a missão. Vá à grande cidade de Nínive. O que os 2 primeiros versos fazem nesse livro, essa abertura, é colocar o livro de Jonas num contexto histórico. Gente, Jonas existiu, Amitai existiu e Nínive também existiu. E por que eu preciso enfatizar esse ponto conosco logo na abertura aqui da exposição? Porque alguns vão afirmar, principalmente a partir do século XIX, em que isso é questionado, que o livro de Jonas é uma fábula. Não se preocupe se o livro de Jonas é verdadeiro. Afinal de contas, vocês não vão acreditar num livro que vai falar que um grande peixe engoliu um homem. Esse homem passa 3 dias e 3 noites dentro da barriga de um peixe. Isso é um absurdo, eles vão dizer. Mas questionar o livro de Jonas simplesmente porque um peixe engole um homem é você não considerar o livro por completo. Porque há pelo menos 7 milagres no livro de Jonas, não só do grande peixe. Eu coloco para vocês algum desses milagres.
No capítulo 1, nós temos um forte vento que vem da parte do Senhor. Depois, no capítulo 1 ainda, nós temos a sorte sendo tiradas e a sorte cai exatamente para o profeta Jonas. Você tem a tempestade violenta que começa e termina do nada no capítulo 1. Aí você tem um grande peixe. Você tem o crescimento de uma planta de forma instantânea que aparece no capítulo 4, a ponto de cobrir o profeta. E aqui para mim é o maior absurdo do livro. Um verme, gente, aparece. Se você já viu o Free Willy, você sabe que baleias podem ser domadas ou domesticadas, né? Ela pode pular por cima de um garoto. Mas você já viu alguém domando um verme? Já viu alguém falando pro verme, ô verme, vem, me obedece aqui, ó, come a plantinha, vem para cá, agora vai para lá. Você já viu isso acontecendo? O maior milagre do livro de Jonas não está num peixe engolindo um homem por 3 dias. Isso aí, dependendo do peixe ou da baleia que existe até hoje, isso pode ser comprovado. Me explica no final do livro um verme sendo totalmente guiado, comendo uma planta que cobre o profeta, cumpre o seu propósito. Me explica essa impossibilidade. Deveríamos questionar o livro pelo verme, não por um grande peixe. E claro, sopra um vento leste muito quente no final do capítulo, que vai trazer muita dor de cabeça para o profeta. Questionar o livro simplesmente por causa de um peixe é você então querer jogar fora o Deus da Bíblia que pode operar o milagre do jeito que ele quer. Agora lembra, Jonas também aparece em um outro livro na Bíblia, e é um livro histórico. Ele aparece em 2 Reis, capítulo 14. E no verso 25 de 2 Reis, vai dizer que mediante a palavra de Jonas, veja, que era filho de Amitai, que era de Gat-Efer, mediante a sua palavra, no verso 25, os limites de Israel foram restabelecidos. Jonas vivia no século 8 a.C., o rei aqui em cena é Jeroboão II, e o que está acontecendo, o povo de Israel, a tribo do norte, o reino do norte, está sendo pelo menos ameaçada, um pouco pelos assírios, mais pelos sírios nessa época, já tinha a ameaça também do Egito, e agora mediante a palavra do profeta Jonas, antes do livro de Jonas, mediante a palavra do profeta, a paz acontece, os limites de Israel, do reino do norte, foram estabelecidos, e Jonas se torna um tipo de herói nacional. É por isso que o versículo 2 agora do livro é uma dificuldade para Jonas. Por isso que esse chamado do verso 2 é um absurdo para ele. Olha o verso 2. Levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela. Quais são as impossibilidades aí para a gente? Em primeiro lugar, gente, ele tinha que ir à cidade. Os demais profetas, Jeremias, Isaías, Amós e outros que profetizaram contra outras nações, não iam para o povo inimigo, ficavam dentro de Israel e de lá proferiam suas mensagens. O chamado de Jonas é um tipo de chamado único que acontece, em que o Senhor diz, você vai para aquela cidade. Mas veja que a mensagem do profeta não era uma mensagem consoladora. A mensagem do profeta é, vai a Nínive e pregue contra ela. Imagine você recebendo essa mensagem. E o pior, a cidade era Nínive. E você lembra quem eram os ninivitas? O império talvez mais cruel que nós já tivemos na história. Os ninivitas cortavam as pernas e um braço de seus inimigos, deixando o outro braço para que ele fosse cumprimentado e morto nesse processo. Os ninivitas forçavam os familiares a caminharem e desfilarem com bandejas com as cabeças de seus familiares quando eles eram capturados. Os ninivitas inventaram o empalamento, tipo de uma estaca que você perfura o ser humano, né, pelas suas extremidades. E o ser humano fica sangrando, perfurado, inclusive, agonizando até a sua morte. Os ninivitas arrancavam as línguas de seus prisioneiros, esticavam os membros dos seus corpos para que eles fossem esfolados vivos. Os ninivitas sacrificavam crianças e adolescentes. A melhor coisa a se fazer caindo na mão de um ninivita era morrer, porque se você ficasse na mão deles vivo, você ia sofrer para o resto da sua vida. E Jonas agora recebe uma mensagem. Vai a Nínive. Você que é o herói nacional. Você que já pregou lá na época de Jeroboão II e a coisa aconteceu. Você que é patriota, protegeu a sua nação. Vai até Nínive. E mostra a eles que eu tenho compaixão deles.
o que você faria? Aqui a primeira aplicação é clara que nós podemos ter. Nós provavelmente agiríamos como Jonas. Como é que Jonas agiu? Verso 3, olha o verso 3 na sua Bíblia. Diz que Jonas se levantou, ele obedeceu a ordem, levanta-se. Se levantou, mas o que ele faz? Para fugir da presença do Senhor. Por 2 vezes, olha o verso 3, por 2 vezes você vai ter para fugir da presença do Senhor. Você tem no verso 3 no início e o verso 3 encerra falando que Jonas se levanta para fugir da presença do Senhor. Eu coloco um mapa para vocês aqui verem como Jonas foi obediente. Ele deveria ter de Jope, deveria ter ido ali para Nínive por terra. E Jonas decide ir exatamente para Tarsis, no sul da Espanha, o lugar mais distante que alguém percorreria ali no oceano, no mar Mediterrâneo. Ele desce a Jope, onde esses marinheiros fenícios eram muito bons ali, de Tiro e Sidom, negociavam com Tarsis. Ele quer sumir da presença do Senhor. No verso 3 vai dizer que ele paga a sua passagem. Imagine quanto custava nessa época para você atravessar o Mediterrâneo. Quanto tempo se levaria para você chegar em Tarsis? O que o verso 3 quer nos mostrar é que ele foi intencionalmente desobediente à ordem que ele tinha recebido. E aqui, gente, antes de nós mudarmos para o próximo bloco, a pergunta que nós temos que fazer é se nós não temos sido como Jonas também. Será que nós também não temos algum tipo de aversão, às vezes, de vermos pessoas que nós desgostamos recebendo favor e compaixão divina? Pensa naquele político mais corrupto nesse momento. Naquele que você não suporta mais nem ver ele na TV. E Deus começa a tocar seu coração que você tem que orar por ele. E Deus começa a mostrar que ele tem compaixão dos ninivitas. Por que ele não tem desse político corrupto? E não só isso, que você tem que ir lá, sentar do lado dele e pregar o evangelho para ele. Pense daqueles familiares que você não suporta almoçar mais na casa deles de domingo. Mas ali está o Senhor tratando no seu coração que você deveria orar pelos seus familiares. Amá-los. Pregar o evangelho para eles. Pense naquelas pessoas que abusaram de você emocionalmente, fisicamente, abusaram dos seus familiares. E tudo que você mais quer nesse momento é distância. Mas o Senhor tem ensinado para a gente nesses primeiros 3 versos que Ele tem compaixão de Nínive. Por que Ele não vai ter dessas pessoas? Daquelas pessoas que são culturalmente diferentes de você. Faixa etária diferente. Nível social diferente. Você anda com eles? Escolaridade diferente da sua. Não faz parte do seu grupo. Existe um texto mais específico para a vida da igreja do que esses primeiros 3 versos? Para a vida do discipulado na vida da igreja do que esses primeiros 3 versos? Será que nós também às vezes não somos como Jonas? Mas que fique bem claro que o problema de Jonas não era sociológico, era um problema teológico. O que Jonas está questionando aqui não é muito Nínive, mas é a bondade do Senhor. Ele está olhando para ele e falando, não, o Senhor não pode, sua bondade está sendo questionada. O Senhor não pode ser tão justo do jeito que o Senhor é. O Senhor não pode ser tão sábio. O Senhor não pode ser bom. Onde está a sua bondade? O problema de Jonas é um problema do seu coração aqui. E nós muitas vezes também questionamos a bondade divina. Ou não? Quando você recebe aquele diagnóstico, e aquele diagnóstico te alarma. E você começa a falar, Deus, onde está a sua bondade? Quando você está procurando emprego, o emprego não aparece. E aí você começa a questionar a bondade divina. Você quer casar e o casamento não chega. Você quer ter filhos e Deus não te dá filhos. Será que muitas das vezes nós, como Jonas, também não questionamos a bondade divina? Não temos a crise do profeta? Aliás, alguns vão dizer que Jonas é um grande exemplo da parábola do filho pródigo.
Nos capítulos 1 e 2 de Jonas, nós temos o Jonas, o filho mais novo da casa do pai, que decide fugir do amor do pai, questiona o amor do pai e vai viver longe do pai. Mas nos capítulos 3 e 4, nós temos o filho mais velho, Jonas, dentro da casa, obediente ao pai, mas ele termina o capítulo 4 ainda questionando a bondade divina. E é possível você fugir do Senhor, tanto indo para a imoralidade e irreligião, como fugir do Senhor através do seu legalismo, falando, Senhor, eu tenho sido tão obediente ao Senhor e olha a sua bondade na minha vida. Será que nós não questionamos a bondade divina? Não barganhamos com Deus muitas vezes? O profeta estava em crise e nós também temos. E o que Deus precisa fazer para tratar as nossas crises algumas vezes? Precisa nos mandar para o meio de uma tempestade. E é isso que ele vai fazer com o profeta. Há uma tempestade necessária agora que entra em cena. Dos versos 4 a 7, o Senhor precisava tratar com o seu profeta. Ele não pode ir para Nínive com esse coração, duvidando da compaixão, da bondade, da sabedoria divina. E aí no verso 4, lê comigo na sua Bíblia, por favor, vai dizer, presta atenção, o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e levantou-se uma tempestade. Mais uma vez nós aprendemos que é Deus quem causa as tempestades nas nossas vidas. Domingo passado eu preguei em Salmo 80 e tentei mostrar de alguma maneira de como o Senhor controla todas as coisas, faz com que todas as coisas aconteçam, inclusive as tempestades. Nessa manhã mesmo, eu estava ouvindo um herege dizendo que você não pode dizer que Deus traz sofrimento sobre o seu povo. Leia Jonas. Jonas não é crente? Jonas não é profeta? O Senhor é o principal causador da tempestade. Ele lança o vento forte e ele faz com que essa tempestade se levante. Daniel capítulo 4, verso 35, vai dizer que o Altíssimo faz o que quer com o exército dos céus e com os moradores da terra. Não há quem possa deter a sua mão, nem questionar o que ele faz. Não há quem possa questionar o que ele faz. E ele faz o que ele quiser com os moradores da terra. E aqui, nesse caso, ele está levantando uma tempestade. Se você quer um exemplo atual sobre como o Senhor controla todas as coisas, pensa comigo um pouquinho no incêndio da Austrália nesse momento. A Austrália está pegando fogo, gente. Eu morei lá por alguns anos e eu vi essas queimadas acontecendo. Mas nada tão sério como nós temos visto ultimamente. 4 milhões de hectares consumidos pelo fogo. Milhares de pessoas estão desabrigadas. 17 mortes confirmadas. 480 milhões de animais mortos. Como que você pensa acerca desse desastre lendo o livro de Jonas? Deus está envolvido? Deus está envolvido? Aqui vale uma observação, se de um lado Deus faz com que todas as coisas aconteçam, por outro lado, os seres humanos são totalmente responsáveis pelos seus atos. Não é porque Deus é soberano e Ele faz todas as coisas acontecerem, que Ele não responsabiliza seres humanos. A tensão bíblica se mantém no ar. De um lado, Deus faz com que todas as coisas aconteçam. Mas ele não é o causador do pecado, ele não é pecaminoso, por assim dizer. Do outro lado é o homem que peca, é o homem que é responsável. Essa é a tensão bíblica e é assim que nós vamos manter. Aqui nós vemos claramente, o Senhor manda uma tempestade. Por outro lado, nós não podemos afirmar que toda tempestade é sempre fruto de um pecado específico. Nesse caso aqui, a tempestade para Jonas é fruto do seu pecado. E de certa forma, nós sabemos que todo ato pecaminoso nosso vai ser acompanhado de uma tempestade. Pecados vão gerar desastres. Quem mente vai ser pego pela mentira. Quem mata pela espada vai ser pego pela espada. O que se planta se colhe, nós sabemos disso. Mas nem sempre toda tempestade que acontece é fruto de um pecado específico. Porque os marinheiros estão no barco. E os marinheiros estão experimentando agora da mesma tempestade que o Jonas rebelde está experimentando.
Mas eles estão culpados com o mesmo pecado do pecado de Jonas? O que nós aprendemos com os marinheiros é que existem tempestades na nossa vida que simplesmente acontecem porque nós vivemos num mundo caído. E não cabe a nós aqui sermos os gurus das causas das tempestades, né? Ah, isso está acontecendo com a sua vida porque é fruto do seu pecado. Não, isso está acontecendo porque é falta de perdão. Tem que liberar perdão. Não, isso está acontecendo porque Deus está disciplinando, ou isso está acontecendo porque é o diabo. Você não sabe por que está acontecendo. O que nós sabemos é que o Senhor envia tempestades, ora para nos disciplinar, ora porque nós estamos no mundo caído. E aí o que acontece no verso 5? Olha comigo. Os marinheiros ficam morrendo de medo. E eles morrem de medo porque essa tempestade, eles eram bons ali nessa via marítima, mas a tempestade é uma tempestade que eles não estavam acostumados. E aí veja, clamavam cada um ao seu Deus. Porque você sabe que quando o avião está caindo, não existe ateu, né? Na hora que está caindo, todo mundo vira crente. E aqui você tem agora, presta atenção, os pagãos, que talvez eles eram quase irreligiosos, por assim dizer, eram frios espiritualmente falando, estavam só preocupados em ganhar dinheiro, nessa rota marítima que deveriam fazer, mas através de uma tempestade, parece que eles começam agora a ser despertados por um tipo de sobrenatural. E eles começam a fazer uma reunião de oração dentro do barco. Eles começam a clamar cada um a seu Deus, mas veja o contraste. No verso 5, Jonas, porém, havia descido no porão do navio, ali havia se deitado e ele dormia profundamente. De um lado você tem os pagãos fazendo uma reunião de oração e do outro lado você tem o nosso profeta dormindo. É o contraste que o narrador quer nos ensinar aqui. E dormir profundamente é o tipo da coisa que você normalmente fazemos também enquanto sofremos. Porque recorrer ao sono é mais fácil do que encarar a realidade. Fingir que o problema às vezes não existe é mais fácil do que encarar ele. É mais fácil muitas das vezes nós darmos o sonífero da indiferença à nossa consciência do que ir lá e ter que resolver o nosso problema. Então Deus tem que falar mais uma vez, porque através da tempestade parece que o profeta não está ouvindo. E no verso 6 Deus vem pregar para ele agora. Olha o verso 6 comigo. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: o que está acontecendo com você agarrado no sono? Olha as palavras que ele usa. Levante-se e invoque o seu Deus. Lembra das palavras que Deus usou no verso 2? Levante-se e vá a Nínive, pregue. Agora Deus fala novamente a profeta, mas fala pela vida de um pagão. Se Jonas deveria estar pregando a uma nação pagã, agora quem está pregando para Jonas é um verdadeiro pagão. Levante-se, Jonas. Invoca o seu Deus. Deus estava literalmente caçando aqui o profeta. E aí no verso 7 você tem que os marinheiros então diziam uns aos outros: vamos lançar sortes para descobrir quem é o culpado. E o que acontece quando lança sorte? A sorte cai exatamente sobre o profeta Jonas. Gente, acho que eu não preciso falar aqui que o lançar sorte aqui não tem nada a ver com o argumento bíblico para você ir lá fazer uma fezinha, né, jogar na Mega Sena da virada aí. Não tem nada a ver. Lançar sortes no Antigo Testamento era um meio de quando a vontade divina não estava plenamente revelada. Era um meio de que o Senhor, Provérbios inclusive nos ensina isso, de lançar as sortes, mas o Senhor ali dar o resultado da sorte. Depois que o Espírito Santo vem em Atos capítulo 2, você não tem mais ocorrência de lançar sortes no Novo Testamento. Não cabe à igreja do Novo Testamento lançar sorte para descobrir a vontade do Senhor. Nós descobrimos a vontade do Senhor lendo a Bíblia, né? E lendo ela muito bem. Eles lançaram sorte e a sorte cai sobre o profeta. Terceiro bloco. Dos versos 8 a 10, nós temos agora um profeta extremamente exposto. O Senhor persegue ele na tempestade, o Senhor persegue ele através de um capitão, o Senhor caça ele através da sorte, e agora Jonas fica totalmente exposto, ele não tem mais para onde fugir. Veja no verso 8, que agora é um plural, toda a embarcação se volta contra Jonas. Se ele tentava fugir do Senhor, estava tentando dormir ali no fundo do navio, do barco, agora vai dizer que eles disseram a ele. E eles fazem aí basicamente 3 perguntas a ele. Qual é a sua ocupação? Em outros sentidos, qual é o seu sentido da vida, Jonas?
De onde você vem ou qual a sua terra? De que lugar físico você pertence? E de que povo você é? Ou seja, qual aspecto social que você está inserido? Em outras palavras, o que eles querem saber é: Jonas, quem é você? No final das contas, Jonas, quem é você? Tim Keller vai dizer que a nossa identidade ela é formada por camadas. Aqui nós temos algumas camadas. A nossa ocupação. Às vezes nossa identidade está ligada à nossa ocupação. Então eu estou perguntando: Jonas, qual a sua ocupação? O lugar físico que pertencemos? Ou então o aspecto social? Quem é você, Jonas? Veja o que Jonas responde no verso 9. Eu sou hebreu e temo o Senhor. E a ordem que Jonas coloca aqui é importante. A identidade de Jonas, em primeiro lugar, não estava ligada em eu temo o Senhor. A identidade de Jonas, em primeiro lugar, estava ligada em eu sou hebreu. Em primeiro lugar, eu tenho um compromisso com a minha nacionalidade, com a terra que eu venho. Em segundo lugar, eu temo o Senhor. E agora nós começamos a perceber do porquê era tão difícil do profeta Jonas obedecer ao Senhor. Porque se a identidade do profeta estivesse em primeiro lugar e acima de tudo, eu temo o Senhor, sim, eu vou para Nínive. Mas quando a nossa identidade está ligada em alguma outra coisa na frente de eu temo o Senhor, é aí que a desobediência acontece. Muitas das vezes nós desobedecemos exatamente porque temos um problema de identidade. Eu vou ser fiel ao Senhor desde que Ele não toque no meu trabalho. Eu vou ser fiel ao Senhor desde que minha imagem não fique manchada com o grupo que eu pertenço. Normalmente nós desobedecemos a Deus exatamente porque, em primeiro lugar, nossa identidade está atrelada a alguma outra coisa. E aqui, Jonas está dizendo: eu sou hebreu e eu temo o Senhor. Ele vai dizer no verso 9 que esse Senhor é Deus do céu, que fez o mar e a terra. Em outras palavras, Jonas apresenta Yahvé e reconhece que o que está acontecendo é porque Yahvé controla o mar e Yahvé controla a terra. E no verso 10 vai dizer que eles morreram de medo e perguntam para Jonas por que ele estava fugindo da presença do Senhor. E por último, nosso último bloco. Dos versos 12 a 17, agora nós temos um Jonas transformado. E agora nós entendemos que tempestades divinas na nossa vida, elas são necessárias para o Senhor tratar o nosso coração. Veja que no verso 12, Jonas vai agora assumir sua responsabilidade. Peguem-me e lancem-me no mar, então o mar ficará calmo, porque eu sei que por minha causa esta grande tempestade caiu sobre vocês. De um homem que estava num sono profundo, através de uma tempestade, através da voz do capitão, através de sortes, agora esse homem está desperto, está assumindo a sua culpa. No verso 13, os homens não obedecem ele. Parece que eles estão perto ainda da terra, eles estão tentando remar, eles não podem pensar que eles vão jogar um profeta, esse homem, aparentemente que não havia culpa nele, no meio do mar. O mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles, diz a narrativa. No verso 14, esses incrédulos clamam: Ah, Senhor, rogamos-te que não nos deixes perecer por causa da vida deste homem, e não faça cair sobre nós esse sangue inocente. E aí, nós temos talvez o clímax do enredo, que é essa frase última aí do capítulo 14, do versículo 14, que diz: Porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Jonas pensou que ele poderia controlar Deus. Os marinheiros pensaram que poderiam clamar aos deuses controlando a tempestade. Mas no final das contas, eles chegam à conclusão que somente Yahvé faz o que é de acordo com a sua vontade. Olha o verso 16. Então esses homens temeram muito o Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Por que Deus levantou uma tempestade? Porque Deus, antes de salvar Nínive, tinha que salvar alguns marinheiros que estavam perdidos ali em Jope. Antes do profeta Jonas ser enviado a Nínive, ele tinha que ser enviado num barco, encontrar com esses homens pagãos,
E Yahvé tinha que ser conhecido por esses homens. E diz o texto que eles não só temeram o Senhor, mas eles temeram muito o Senhor. E assim no capítulo 1 termina a caçada divina. Onde está o sinal de Jonas para nós no capítulo 1? Se o Senhor Jesus disse que Jonas era um tipo de sinal e ele era maior do que Jonas, onde está o sinal de Jonas? Eu proponho a vocês que o sinal está exatamente no versículo 15. Veja que no versículo 15 vai dizer que os marinheiros pegaram Jonas, lançaram ele no mar e a fúria do mar se acalmou. Jonas foi um tipo de bode expiatório. Jonas foi um tipo de sacrifício substitutivo. A fúria do mar só seria aplacada se um sacrifício fosse feito. Jonas dá a vida por esses marinheiros. Agora lembre, o Senhor Jesus diz a nós de que ele é maior do que Jonas, claro. Ele controla a tempestade. Ele não teria medo da fúria da tempestade, mas ele temeria uma outra fúria, a fúria do próprio Pai. Diferente de Jonas, ele não foi jogado para a fúria do Pai. Ele se jogou na fúria do Pai. Porque o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E o próprio Senhor Jesus disse que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas o Filho do Homem veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E o melhor resgate que eu e você podemos ter não é o resgate de uma tempestade nessa existência. O melhor resgate que eu e você podemos ter é o resgate da nossa condenação eterna e da ira divina. E Jesus é o profeta que resolveu o nosso problema. Se você quer questionar a bondade de Deus por alguns problemas que você está passando, olha para a cruz de Cristo. E sua boca vai se calar lá. Quando você olha para o bode expiatório, quando você olha para o sacrifício substitutivo, você vai questionar a bondade divina. Você vai dizer, Deus, o que o Senhor está fazendo com a minha vida? Você já viu o que Ele fez em Cristo por você? A bondade divina deixa de ser questionada quando nós olhamos para a cruz de Cristo e percebemos que o verdadeiro Jonas enfrentou não a ira da tempestade, mas enfrentou a ira divina por mim e por você. Afinal de contas, nós estávamos naquele barco. Nós éramos os marinheiros. Nós adorávamos outros deuses. Meus irmãos, nós estávamos perdidos. Jesus resolveu os nossos problemas. Nesse primeiro ano do culto, nesse primeiro culto do ano, em que muitos estão dizendo a você que seus desejos se realizem, que os seus sonhos se realizem. Leia Jonas. A vontade divina que vai acontecer nesse ano 2020 na minha e na sua vida. Ele controla dessa poeirinha que está agora voando aqui nesse auditório até as grandes tempestades e catástrofes que acontecem na nossa vida. Nesse ano 2020, que você possa ler Jonas e confiar de que ele controla todas as coisas. Mas por último, você está fugindo de Deus? Talvez você está aqui, está descendo para Jope. Talvez você está aqui, está querendo ir para Tarsis. Talvez você está pensando que você pode fugir de Deus. E eu não estou falando aqui de chamado missionário, eu estou falando de obediência mesmo. Você está fugindo de Deus? Olha para a história de Jonas. A razão de você estar aqui nessa manhã é porque Deus está te caçando mais uma vez. Deus continua misericordioso. Deus continua correndo atrás de você. E Ele te chama mais uma vez, seja na tempestade ou seja na bonância, para voltar e se render à sua caçada divina. Que a gente possa, nessa manhã, não questionar a vontade divina, a bondade divina, e que possamos nos render
perante esse Deus que nos caça através de Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, que controla todas as coisas, obrigado por nos lembrar através da sua palavra, sua grande compaixão. Obrigado por nos lembrar, através da sua palavra, de que o Senhor nos caça e de que nada pode fugir da tua vontade. Obrigado por nos lembrar de que em Cristo Jesus o Senhor salvou a nossa vida, de que Cristo é o verdadeiro profeta Jonas. Obrigado por ser tão compassivo e bondoso e amoroso. Que outro Deus nós poderíamos adorar nessa manhã a não ser o Senhor? Senhor, se há pessoas aqui que estão fugindo do Senhor, que esses joelhos se dobrem nessa manhã. Que essas pessoas possam se render e entender que elas não podem controlar mais suas vidas. Que Cristo Jesus seja visto através do teu Espírito, que o Senhor desperte esses corações para Cristo Jesus. E que possamos nos submeter a essa belíssima e graciosa caçada que o Senhor realiza nas nossas vidas. Perdoa-nos, às vezes, por questionar a tua bondade. Nós sabemos que tudo o que tem acontecido na nossa vida é porque o Senhor tem causado e permitido. E tudo o que o Senhor faz é para o nosso bem e para a tua glória. E nós nos submetemos. A ti toda a honra e toda a glória, no nome de Jesus. Amém e amém.